Existe uma interpretação da Bíblia que, ao longo dos séculos, se tornou tão repetida, tão devocionalmente aceita, e quase ninguém mais questiona ela. Mas ela está entre as ideias mais perigosas no coração e na vida de um cristão. Talvez até mesmo você tenha pensado assim, ou hoje em dia você pensa desse jeito. E a ideia é que Deus usa o sofrimento para te ensinar algo. E hoje eu vou mostrar na palavra que isso é algo errado. É algo que Satanás colocou dentro da igreja, dentro do pensamento coletivo, para causar danos ao verdadeiro cristão. Muitos dizem que Deus causa dor, que Ele quebra pessoas, que Ele envia doenças, caos ou tragédia para nos moldar. E no final, o que essa crença produz de verdade? Vamos ver então o que a palavra fala sobre esse tema, sobre o sofrimento, sobre a tentação, sobre como Deus nos ensina, porque existe a antiga aliança e a nova aliança, e a forma com que Deus interage com o ser humano é muito diferente entre elas. Quem interpreta Deus a partir somente da antiga aliança acaba vendo um Deus que causa o mal, e muito disso é pregado na igreja de hoje. Nós não podemos usar somente o Velho Testamento para definir Deus, e eu vou te explicar o porquê. Se você fizer isso, vai acabar atribuindo a Deus coisas que Ele nunca fez. E com isso, Satanás faz as suas obras e sai de boa, ileso, porque sem querer você atribuiu coisas que era do diabo como se fosse de Deus. Vamos para Tiago. Tiago 1 vai falar muito sobre isso, principalmente quando a gente lê aqui no versículo 13. Estou lendo aqui na versão NVI e ela diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, olha só o que ele diz, hein? Estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Esse versículo por si só, ele já quebra essa teologia do sofrimento que muita gente prega, né? Falando, Deus fez isso para me ensinar, Deus me causou uma doença, Deus me fez cair de moto, Deus fez eu perder tal coisa, porque para me ensinar humildade, ou para me ensinar algo. Não, Deus ele não utiliza dessas ferramentas do mal. Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta. Esse versículo ele já entra de pé, na porta para a gente começar esse nosso estudo de hoje. Mas ainda segue, um pouco mais para frente aqui no 17, ele vai dizer assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes, Então a gente vê que Deus, ele é um só. Então como é que muda? Porque de fato, quando a gente olha para o Antigo Testamento, para a Velha Aliança, a gente vê uma forma com que Deus interagia com o ser humano, que é muito diferente da Nova Aliança. E quando eu falo isso, o que é que mudou nesse meio termo? As pessoas que entendem um pouco mais sobre a Bíblia vão falar, veio Jesus. E de fato, essa é a mudança, porque através do sacrifício de Jesus, através do sangue, nós entramos em uma nova dispensação, que é a dispensação da graça. O que acontece então é que quando você lê aí o Antigo Testamento, a gente tem que entender que aquele povo, ele não tinha a revelação completa de Deus. Eles olhavam para Deus tentando entendê-lo, e sem a revelação do Espírito, eles viam uma forma distorcida. E através disso, por eles não terem uma revelação do Espírito neles, por não terem um Espírito recriado ainda, não terem nascido de novo, o novo nascimento em Cristo Jesus, ele só acontece através depois ali da ressurreição de Jesus, através da morte, da ressurreição. Então o povo antigo, ele não tinha essa revelação espiritual e ele colocava todas as coisas como se fosse Deus que fizesse. No caso, se algo bom que acontecesse era Deus, se algo ruim que acontecesse também era Deus. Por causa que essa revelação só vem através de Jesus. A partir de Jesus, ali as obras do diabo, elas são escancaradas. Nós hoje, crentes da Nova Aliança, nascidos de novo, conseguimos enxergar algo pelo Espírito e ter o discernimento espiritual se aquilo é algo bom ou não, se aquilo é algo que vem de Deus ou do diabo. Então o povo na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, não tinha isso, Os salmistas ali, muitos deles eram inspirados, tinham essa inspiração ali e tudo mais para falar, mas eles não tinham um novo nascimento. Vocês conseguem compreender? A Bíblia fala muito sobre isso, Que antigamente o Espírito Santo não habitava dentro, ele vinha sobre a pessoa. Então era isso que faltava, eles não conseguiam ter o discernimento espiritual que só vem através do novo nascimento em Cristo Jesus, na Nova Aliança. Agora vamos entrar então na grande pergunta: por que é que algumas coisas ruins acontecem com o crente? Por que que coisas ruins acontecem comigo, com você, em questões de doença, de problemas financeiros e tudo mais? Isso de fato é Deus operando ou não?
E na verdade, a resposta você deve estar imaginando que é não. Enquanto a gente vive nesse mundo natural, até sermos arrebatados ou até a nossa morte, nós lidaremos com coisas naturais, certo? E isso é muito importante de saber, porque quando nos tornamos crentes, né, quando a gente aceita Jesus e nasce de novo, a nossa natureza que muda, a nova criação que acontece é no Espírito. Então, no Espírito nós somos algo novo. A gente não sai desse mundo. Nós lidamos com ele através da fé, através da palavra. E aí entra algo muito interessante, que nós temos que olhar para a expressão perfeita de Deus, para saber como é que ele lida com esses problemas. Existe uma solução, existe uma cura para isso? Com certeza. Em Hebreus 1:13, nós vemos sobre Jesus, sobre o Filho. E diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então tudo que Deus é, ele se mostrou em Jesus, em Cristo. Se nós quisermos ver Deus, nós temos que olhar para Jesus. Não para Davi, não para Moisés, não para o Antigo Testamento, olhamos para Jesus. E nele nós vemos as obras do Pai. Nós vemos o que Jesus fez quando existia falta, quando existia doença. Nós vemos uma solução para tudo isso. Então, quando olhamos para os evangelhos, nós vemos que Deus curou, não feriu pessoas. Ele trouxe a cura. Ele trouxe restauração, né, onde existia algo quebrado. Ele libertou, onde existia pessoas aprisionadas. Ele perdoou e não castigou mais ainda. Se Jesus é a imagem perfeita do Pai, Jesus nunca entregou sofrimento a ninguém. Eu quero que você tenha isso em mente. A Bíblia fala sobre todos aqueles que se achegavam a Jesus, ele curava a todos, né? Então as pessoas que vinham até ele, nenhuma saía sem a sua cura, sem a sua bênção. E o que eu quero te dizer é que coisas naturais podem acontecer. Um câncer pode acontecer, você pode se acidentar, várias coisas podem acontecer na nossa vida porque continuamos vivendo na Terra e nós respeitamos, né? Não temos como sair das leis naturais que nos cercam. Então nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas aonde existe tudo isso, existe um poder de Deus para transformar. Então aonde muitas vezes uma doença vem sobre a sua vida, nós temos autoridade em nome de Jesus para repreender e para trazer a cura, assim como ele falou. Esse tema, autoridade, eu posso abordar em um outro vídeo aqui para vocês. Hoje eu quero me atentar mais sobre, de fato, esse ponto, né, sobre o caráter de Deus, né? Muitas vezes as pessoas entendem errado, mas nós temos autoridade para isso e ela nos foi dada pelo próprio Jesus para também continuar as suas boas obras que ele começou. E isso inclui a restauração, o milagre acontecendo e a provisão divina chegando na nossa vida, certo? Então, o que Jesus nos mostra é que existe o mundo natural, ele acontece, mas que através da fé e a fé nele, em Jesus, no seu nome, utilizando o seu nome, nós conseguimos mudar a realidade para trazer algo que vem do céu para a terra. Então eu quero te dizer isso, a mensagem principal é: Deus, ele não envia a dor, ele não envia o mal, ele não é tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Ele envia e já enviou o seu Filho e a sua graça para nos salvar, para nos curar e para nos tirar dessa posição de sofrimento. Aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus já são salvos, não são mais reféns do pecado, não estão mais aprisionados às coisas desse mundo, mas recebem uma graça para continuar andando aqui na terra e curando ao seu corpo e continuar manifestando as bênçãos de Deus na terra dia após dia. Então, se você hoje tá com alguma enfermidade, alguma coisa que te aflige, você pode orar em nome de Jesus e ser curado. Mas isso não quer dizer que você nunca mais vai ficar doente. Você consegue compreender? E muito provável que daqui a alguns dias, ou daqui a alguns meses, ou daqui a alguns anos, você vai ter que continuar manifestando essa cura sobre a sua vida. Então sempre que um problema se levanta, nós temos a autoridade em nome de Jesus para repreendê-lo, sabendo que aquilo não vem de Deus. Não vem, certo? Vamos fechar aqui com mais um texto bíblico para a gente ficar com isso bem claro. Jesus falando sobre Satanás e as suas obras. Em João 10:10, Jesus deixa muito claro essa divisão, falando que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E Jesus fala que ele veio para ter vida e que vocês tenham vida, né? Em abundância ou plenamente em algumas versões. E por que é que isso é tão importante? Nós termos essa convicção que Jesus é o que cura e não o que causa o mal. Porque muitos crentes hoje na igreja, né, têm
deixado com que o diabo utilize de doenças, aflições e problemas, pensando que é Deus ensinando, mas que no fim são obras satânicas, são obras diabólicas para te manter aprisionado. Então nós temos que nos levantar através da palavra, sabendo que Jesus na cruz já nos libertou do pecado e nós não temos mais nada a ver com Satanás. Ele já está derrotado, ele já foi derrotado sobre a minha e sobre a sua vida, através do sangue de Jesus vertido naquela cruz. Olha só o que esse texto diz, ó. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus, ele não envia o sofrimento para formar você. Ele já enviou Jesus Cristo para te transformar. Como é então que Deus ensina na nova aliança? Não é através da dor, não é através de quebrar a sua perna ou te colocar uma doença, não. Ele te ensina através da palavra, através dos evangelhos, através das cartas de Paulo, através de tudo que nós lemos ali no Novo Testamento. Quando nós nos enchemos da palavra, nós somos ensinados. A maneira com que Deus ensina na nova aliança é assim, é através de olharmos para Cristo, vermos o que ele fez, entendermos ali através da revelação do Espírito aquilo que Paulo falou, né, inspirado por Deus, e isso a gente leva como aprendizado para a gente saber como continuar a nossa vida aqui na Terra, lidando com os problemas que vão se levantar. E eu quero encerrar com você dizendo junto comigo assim: eu sou sarado, eu sou curado, eu sou amado por Deus. Tudo aquilo que ele fez na cruz foi para me alcançar, para me ensinar e para que eu possa ser vitorioso nele. Satanás, você não tem nada a ver na minha vida, você está repreendido sobre a minha casa, sobre a minha saúde e sobre a minha família, porque naquela cruz ele venceu por mim. Amém. Que Deus te abençoe.